Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os ciclos biogeoquímicos. Para a gente poder entender o que são esses ciclos, a gente precisa saber primeiro o que é a biogeoquímica, o que ela estuda. A biogeoquímica nada mais é do que a ciência que vai estudar a troca entre os componentes que existem no ecossistema, que são os bióticos e os abióticos. Colocando isso em miúdos, ele estuda a interação entre o meio ambiente e os seres vivos. Os ciclos biogeoquímicos, essa interação entre o meio ambiente e os seres vivos, eles garantem que os elementos químicos sejam reciclados no meio ambiente. Então, eles são influenciados por três fatores diferentes: a natureza do elemento, se ele vai ser sólido, líquido ou gasoso, a taxa de crescimento de um ser vivo, como que aquele ser vivo cresce, se desenvolve e se decompõe, e o homem, a ação do homem sobre a natureza, sobre o ecossistema. A natureza desses elementos que serão reciclados, eles garantem uma classificação dos nossos ciclos. Por exemplo, se eu tenho a maior parte do meu reservatório está na atmosfera, eu vou ter um ciclo gasoso, porque o meu reservatório principal vai estar na atmosfera, vão ser formados por gases. Agora, se a maior parte do meu reservatório principal estiver na crosta terrestre, eu vou ter um ciclo biogeoquímico do tipo sedimentar. Existem três fatores essenciais para esses ciclos estarem ocorrendo. O primeiro é o reservatório desse elemento químico. Qual é a maior parte desse elemento? Está onde? E isso nos leva ao segundo fator, que é a existência de vida nesse reservatório. Qual é a quantidade de matéria viva que vive na atmosfera, hidrosfera ou crosta terrestre? E também a movimentação desse elemento químico. Como que esse elemento químico vai ser transferido do meio ambiente para o ser vivo? Então, como que ocorre essa transmissão? Com exemplo, nessa imagem, a gente observa que nós temos três situações diferentes: da planta, da vaca e do fogo. Nos três exemplos está ocorrendo o ciclo biogeoquímico desses dois elementos, do gás oxigênio e do gás carbônico. A gente consegue perceber nesse exemplo que o reservatório do elemento é o mesmo. Em todas as três situações, nós estamos falando de um elemento químico gasoso que está com maior reservatório na atmosfera. Vemos também nesse exemplo a existência de seres vivos nesse ecossistema. Nós temos tanto a planta quanto a vaca precisando desses dois elementos para poder se manter viva. O fator que está sendo diferenciado é a movimentação desse elemento. Percebemos que a vaca, ela faz a movimentação contrária da árvore. O oxigênio na vaca, ele é absorvido. Na árvore, ele é liberado. O oposto ocorre também com o gás carbônico. O principal exemplo sobre ciclos de biogeoquímicos e essa interação do meio ambiente com os seres vivos é através do ciclo da água, que provavelmente todos vocês conhecem e já têm familiaridade com essa imagem. Aqui nós vemos a evaporação das águas do rio, transpiração das plantas, essas duas sendo condensadas em forma de nuvem e precipitada através da chuva. Lógico que esse ciclo não é apenas isso, nós vamos falar sobre ele na próxima aula. Então, já que esses ciclos não são apenas isso, coisa tão simples e movimentação, como que se dá para esses elementos chegarem até nós? Como que é possível isso acontecer, essa transformação em que os elementos fazem? Tudo isso nós vamos ver na próxima aula. Respondam os exercícios sobre os ciclos biogeoquímicos. Qualquer dúvida me chama no WhatsApp. Fiquem bem, até a nossa próxima aula e beijos da prof.